Bom dia, meus queridos amados em Jesus Cristo. É bom que vocês ligaram outra vez. Podemos conversar sobre Jesus Cristo mais um dia, mais uma vez. Mas hoje nós temos um assunto meio especial, que nós vamos chamar, é bem especial, enterrar os sonhos. É como isso? Sempre o povo fala, tem que ter sonhos, tem que sonhar grande para fazer uma coisa grande. Vamos hoje falar sobre o assunto enterrar os seus sonhos. Essa história, nós encontramos essa história em Lucas capítulo 24, versículo 13. Lá a gente vê aqueles dois discípulos que foram para Emaús. Então eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. O que foi em Jerusalém? Em Jerusalém era a cidade de Deus. Era a cidade de revelação de Deus. Ela era a cidade de todas as promessas. Era a cidade que o povo esperava. Paz eterno. Rei que chegava da descendência de Davi. Esses discípulos assistiram de Jesus. Eles conheciam Jesus. Mas Jesus Cristo foi crucificado e eles não tinham mais o corpo de Jesus. Nem túmulo não tinha dele. Nem o corpo dele não tinha. Corpo morto. Então não adianta mais ficar em Jerusalém. Nós tínhamos uma esperança grande. Esperança de Deus, porque Ele prometeu mesmo. E a gente já podia ver que este homem mesmo é Messias, que este homem mesmo é profeta. Tudo que foi escrito na Bíblia sobre este homem de Jesus, sobre este homem Jesus, tudo batia um por um. Os cegos podiam ver, aquela pessoa doente podia ser curada. Nem os mortos se levantaram, ressuscitaram. A gente podia ver todos os milagres. Ele ensinava ao povo sobre vida eterna, sobre o reino de Deus. Então, toda a esperança era nesse homem. O povo colocava toda a esperança nele. Mas agora não tem lugar, nem pode ir chorar. Porque cemitério geralmente é um lugar para chorar, colocar as flores, velas, algumas coisas, e ir lá conversar. A gente conversa lá mesmo. Tanto que a Maria foi lá. Mas para Maria foi falado, você é virgem, mas você vai ter um filho que é filho de Deus. Ele vai salvar o seu povo, ele vai sentar no trono de Davi, que foi prometido muitos anos atrás. Aquele Jesus era esperança para o povo de Israel, para os discípulos, para aquelas mulheres, todos que foram ele, serviram a ele. E agora, acabou tudo. Vamos lá. Vamos começar uma nova vida. Então, vamos enterrar todos os nossos sonhos. Aquilo não foi assim, não. Não foi como a gente esperava. Então foi bem triste. E não no caminho mesmo Jesus chegou lá. Mas Jesus não condenou eles, não. Ele justamente fez uma pergunta só. O que vocês estão conversando? Eles falaram para ele tudo esse choro. Toda aquela tristeza falaram para ele, não adianta mais, não temos mais esperança não. Nós achamos que tem esperança, nós colocamos toda a nossa esperança nele. Mas agora não podemos nem chorar naquele lugar onde ele estava enterrado. Então vamos embora. Então Jesus vai junto. Sabe o que é quando você é triste? Jesus vai contigo. Sabe o que é? Quando você é triste demais, Jesus te não vai condenar, não. Aí ele vai pegar sua mão, vai colocar o braço em cima de você. Pode chorar. Me fala, o que está no seu coração? Pode falar. Aí depois a gente vem e fala só uma pergunta. Escuta só.
será que você viu toda a Bíblia? Você conhece a Bíblia tudo inteiro, de memória. Porque o povo de Israel, muitos deles conheciam a Bíblia tudo. O Velho Testamento, em memória, tudo. Podia memorizar, de início ao fim. Então Jesus falou, você não está entendendo isso aí? Você não está bem memorizando tudo que está escrito? Você não está entendendo. Então Jesus Cristo falou uma coisa, começou a explicar. Em versículo 27 está escrito que Jesus começou a explicar tudinho, começando de Moisés, profetas, salmos. Ele explicou o Velho Testamento tudinho sobre si mesmo. Então aquele versículo 27 é grande segredo. Para mim é grande segredo. O que Jesus falou para aqueles dois discípulos naquela noite? Porque a viagem era mais ou menos 2 horas. Então, em 2 horas, escutando só Jesus falando de si mesmo, em toda a Bíblia, no Velho Testamento, sobre si mesmo, é uma grande revelação. Então, cada vez quando a gente lê essa passagem, pensa, puxa vida, por que ninguém não escreveu o que Jesus Cristo explicou naquela noite? Eles voltaram para os discípulos, falaram, Jesus está vivendo, está tudo bem. Mas naquela noite, de segredo, nós não sabemos nada. Mas no preparo para essa mensagem, eu não sei se a ideia vem de Jesus Cristo, ou do Espírito Santo, ou de mim mesmo. Não sei não. Mas eu pensei, será que o livro dos Hebreus, aquela carta para os Hebreus, que Hebreus são os judeus, será que ela foi escrita por um desses discípulos? Pode ser. Porque ninguém não sabe quem escreveu carta para Hebreus. Ninguém não sabe. Mas essa carta, em cada versículo, trata sobre o sumo sacerdote. Fala sobre serviço do sumo sacerdote. Fala sobre o Velho Testamento. E compara o Velho Testamento, o serviço do Velho Testamento, com o serviço de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Aí eu pensei assim, se é hebraico, livro de Hebreus, nos explica mais coisas sobre o Velho Testamento, compara o Velho Testamento com Jesus Cristo, é importante estudar isso aí. E também, eu acho que é muito importante ler o Velho Testamento e descobrir Jesus Cristo no Velho Testamento. Porque Jesus Cristo falou, começou de Abraão, de Moisés e dos outros profetas. Então nós temos no livro de Moisés aqueles todos serviços que Deus mandou, como Deus mandou cultivar o culto para Deus, ou adorar a Deus. Então, toda aquele, página por página, cada uma coisinha fala sobre Jesus Cristo. De roupa do sumo sacerdote, cada um detalhe, cada um assunto fala sobre Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo é sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote do Velho Testamento é um espelho para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo consumiu aquilo que estava escrito no Velho Testamento. A gente estuda o Velho Testamento, a gente pode entender mais Jesus Cristo. Tanto que em Revelação
capítulo 1, versículo 5 e 6, fala que Jesus Cristo nos amou, Ele lavou e nos fez de sacerdotes para Deus. Então, hoje em dia, todos os crentes são sacerdotes. E nós podemos entender a Bíblia quando a gente estuda o Velho Testamento sobre os sacerdotes, o que eles tinham que fazer, como que eles tinham que servir a Deus. De mesmo jeito, a gente pode servir a Deus, entendendo o Velho Testamento. E colocar na nossa vida e praticar em nossa vida a mesma coisa. Por exemplo, o sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele falava com o povo, pegava a oferta com os pecados deles, trazia para Deus e Deus aceitava. É a mesma coisa, é a nossa obrigação. Nós vê o povo, o mundo inteiro, os problemas, as guerras, os pecados. Nós devemos pegar eles em oração, na nosso coração, trazer para Deus. Porque veja só, naquelas igrejas, aqueles crentes que mais oram para Deus e trazem mais gente para Jesus pela oração, lá igrejas crescem mais e mais e mais. Tanto que a gente pode ver na história, onde foi mais orado, mais praticado, serviço do sumo sacerdote, as igrejas cresciam mais. E o povo aceitava mais Jesus Cristo. Tinha mais santos lavados em Jesus Cristo. Então esse é o nosso trabalho. Então a gente pode entender que aquele versículo que é mais segredo, um dos mais segredos da Bíblia, é Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesus explicou tudo sobre si. Mas não está escrito, a não ser se é em Hebreus. Então, gente, estudando a Bíblia inteira do Velho Testamento, e o que acontece na nossa vida, acontece que é quase quando uma flor desabrocha e se abre, a gente vê como que ela se abre, como ela desabrocha todo dia mais e mais, fica mais grande e mais bonita. Então, na nossa família, a minha esposa, ela gosta de jardim. Então ela planta várias flores. E cada vez ela chega, Petra, você já viu? Aquelas flores já se abriram. Aqueles já se abriram. Então cada dia fica mais bonito. E aquilo mesmo fica na sua mente. Você entende cada vez mais o Velho Testamento. Você enxerga mais Jesus no Velho Testamento. Vamos supor um outro versículo. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Jesus foi nos feito para sabedoria. A sabedoria. Então, o que é sabedoria? É aquilo que a gente precisa para viver. Aquilo para resolver os problemas. Então, até Provérbios começa assim. Para aprender a sabedoria. Isso foi escrito para o filho de Salomão, para aprender sabedoria. Então, você lendo a Bíblia, todo provérbio fala sobre sabedoria. Sabedoria. Coloca em lugar sabedoria Jesus. Esse livro vai ficar mais bonito para você ler. Você vai entender muito mais ainda sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos foi feito de sabedoria. Pela sabedoria, a gente lê que pela sabedoria Deus criou o mundo junto com Jesus Cristo. É muito sabedoria criar o mundo desse jeito. De ser tão sábio, criar tudo que está criado nesse mundo. Então, Jesus Cristo nos foi feito para quê? Para sacrifício. Ele se sacrificou. A gente vê o sacrifício de Jesus Cristo no Velho Testamento e vê também o que a gente tem que fazer, se sacrificar pelo mundo, para poder fazer alguma coisa, salvar o mundo. Então, deixa nós entender mais e mais o Velho Testamento
entender aquilo que está escrito sobre Jesus Cristo no Velho Testamento. E a Bíblia vai desabrochar mais e mais na nossa vida. E nossa vida vai ser muito mais frutífera. Nós podemos fazer mais coisa para Jesus, explicar muito melhor a Bíblia, entendendo a Bíblia através de Jesus Cristo em Velho Testamento. Então, a nossa oração é essa, que Deus nos abençoe nesse estudo. Estudar Jesus Cristo no Velho Testamento, descobrir Jesus Cristo no Velho Testamento. Você pode pedir também ao Espírito Santo, ele vai te ajudar cada vez mais a entender Jesus Cristo no Velho Testamento. E a Bíblia vai ficar muito mais bonito. E você vai ficar muito mais cheio de alegria em Jesus Cristo. Muito obrigado pelo ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo assistir. Se você gostou de mensagem, você pode compartilhar a mensagem para seus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.